Olá pessoal, tudo bem? Sérgio aqui da Tempermac falando. Meus amigos, eu postei um vídeo anterior a este que é como testar capacitor de máquina de lavar roupas, ok? E eu recebi ali um comentário do Marcílio, tem um canal, né, Conserte Sua Lavadora, e ele fez ali um comentário ali muito interessante, tanto que eu achei interessante que resolvi fazer esse vídeo, porque eu sei que pode ajudar, pode ser dúvida de outras pessoas também. De qualquer forma, o Marcílio fez a pergunta. Marcílio, obrigado pela sua pergunta, obrigado aí pela participação dos vídeos que você tem dado aí no nosso canal. Pois bem, o Marcílio perguntou se é possível o capacitor queimar o capacímetro. Se eu não me engano, acho que queimou o capacímetro dele quando ele foi testar o capacitor da máquina de lavar. Eu vou mostrar para vocês e depois eu vou até mostrar o que pode ter queimado o capacímetro do Marcílio, porque a lavadora em si, se ela tiver com um capacitor ruim ou não, se você tirar o capacitor da lavadora, ele não armazena energia. Por quê? Eu vou mostrar para vocês agora na prática, ok? Vamos dar uma olhadinha porque o capacitor da lavadora, se você tirar ele, e eu vou fazer isso, eu vou tirar e vou botar o capacímetro imediatamente, vocês vão ver que o capacímetro não vai queimar. Vamos lá, vamos explicar o porquê? Vou explicar na teoria e vou explicar na prática também. Vamos comigo. Bem, amigos, aqui é o seguinte. Eu tenho aqui na bancada, uma máquina de lavar praticamente aqui, tá? Eletrobomba, válvula de água, trava da tampa, atuador, motor. Aqui temos a placa eletrônica, placa de interface. O que eu vou fazer aqui, pessoal? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer um teste. Aqui está o capacitor do motor. O que eu fiz? Eu coloquei os dois multímetros, digital e o analógico, com as pontas de prova no capacitor. Nós vamos ver, na hora que eu ligar isso aqui, que ela entrar em funcionamento, nós vamos ver a tensão que vai estar no capacitor. Óbvio, essa tensão vai ficar variando, porque o motor vai fazer no sentido de anti-horário, horário, vai haver inversão aqui da fase no capacitor e vocês vão verificar pelo multímetro. Depois eu vou testar, eu vou desconectar o capacitor e vou botar o capacímetro em cima, vocês vão ver que o capacímetro não vai queimar. Certo? E vou explicar o porquê. Vamos lá. Vou ligar essa lavadora, vamos ver se vocês conseguem ver aqui a marcação aqui do multímetro. Um ponto em que o reflexo da luz não atrapalha. Aqui eu acredito que esteja bom. Deixa eu ver aqui também. Deixa eu tentar colocar um apoio para melhor visualizar aqui o analógico. Aqui está ok. Então vamos lá. Vou ligar esse conjunto aqui na tomada. Vou ligar na placa de interface aqui no power e vou colocar para centrifugar, agitar. Vocês vão ouvir um barulho, gente, mas é o rolamento do motor, tá bom? Mas eu vou estar explicando, isso não vai atrapalhar muito o nosso vídeo aqui não. A atuador está girando, já ela vai entrar para agitar. Quero que vocês prestem atenção nos instrumentos. Verifique no multímetro digital que ele vai a cento e tantos volts, olha lá, 189, 109, 110, 170, fica variando, tá vendo? Aparece tensão, some, aparece, some. E no analógico vocês podem ver também, está em 250 volts. Vocês podem ver que a agulha vai lá, chega a 150 volts, né, na média. Ok, pessoal? Então tá lá. Essa é a tensão que está aqui no capacitor. Bem, eu vou ligar aqui o capacímetro. Aquele é um capacitor de 45 microfarads e eu botei em 200 microfarads e eu vou desligar aqui eu vou desligar a máquina e vou tirar o capacitor e vou fazer um teste agora mesmo, ó. Tirei, ó, olha só, isso aqui é interessante, pessoal, antes de eu fazer esse teste.
Isso aqui é muito importante para o conhecimento de vocês. Eu vou ligar tudo de novo. Deixa eu ligar aqui a interface. Vou colocar para ligar. Eu quero que vocês prestem atenção. Assim, vocês viram que aparece tensão ali, porque fica variando, né, no capacitor, por causa do movimento de horário e anti-horário do motor. Mas na hora que eu tirar da tomada, vocês vão verificar que a tensão ela cai imediatamente. Olha lá, tá vendo? Quando eu tirar da tomada, vocês vão ver que não vai ficar tensão nenhuma em cima do motor. Ó, vou tirar da tomada, ó. Vocês vão ver, assim que o motor parar, eu tirei da tomada, ó. Ó, tirei. Olha como é que redor, zerou. Não tem voltagem nenhuma ali. Mas tudo bem. Vou tirar aqui, ó, as pontas de prova. Vou tirar rápido aqui o conector. Ó, tirei aqui, botei aqui, vou vir com um capacímetro em cima. E não vai queimar, tá, gente? Ó, imediatamente aqui, tá lá. 39,3 microfarads. Marcando 39,3. Porque não queimou o capacímetro. E não vai queimar, eu posso botar a mão aqui, posso ligar lá de novo e botar a mão. Esse capacitor aqui... de 40 microfarads, desculpa, é um capacitor de 40. Então tá perfeito, 39, vamos lá. 39,3, tá ótimo esse capacitor aqui. Viram? Eu tirei o capacitor, estava em funcionamento, imediatamente coloquei o capacímetro e não queimou. Né? E não, nem dá choque também. Para quem ainda estiver duvidando, eu vou ligar aqui o último teste. Vou ligar na tomada. Deixa eu ligar aqui a minha interface. Vou colocar ela para lavar. Vou até colocar de novo um multímetro aqui, para vocês verem que tem tensão aqui em cima do capacitor. Aqui. Vocês estão verificando? Tá vendo? Chega a 170, 180, 150 volts. Ó, agora eu vou desligar a tomada. Desliguei, vou tirar imediatamente aqui. E ó, vou colocar a mão, hein? Ó, pum. Nada, choque nenhum. E não queima instrumento nenhum. Agora, Sérgio, beleza. Mostrei aqui, provei para vocês na prática que não queima. Tá, e se esse capacitor tiver ruim também, gente, aberto, encurta então nem se fala. Se tiver com algum defeito também não vai queimar o instrumento e nem vai dar choque. Tá? Agora vamos à explicação, amigos. Deixa eu pegar aqui uma folha de papel. Que eu preciso fazer um desenho. Deixa eu apoiar agora a câmera aqui. Aqui na bancada, que eu quero fazer um desenho aqui para vocês entenderem. Só o pessoal só um minutinho, apoiando aqui. Então tá aqui, ó. O que acontece? Eu tenho aqui o motor. O motor, eu tenho o comum, eu tenho um jogo de bobina aqui, e aqui eu tenho um outro jogo de bobina, que é para o sentido. Aqui é para o sentido, vamos supor, horário, e aqui o sentido anti-horário. Correto, meus amigos? E aqui é o comum, é o fio comum do motor. O que acontece? Aqui, como é que é a ligação em qualquer dessas máquinas? É assim, o capacitor, o símbolo aqui do capacitor, e ele pega em série o indutor. Certo? Ele pega o capacitor de lavadora, ele pega em série um indutor e vai ligado aqui para o jogo de bobina no sentido horário e para o jogo de bobina no sentido anti-horário. Correto? Então, a placa eletrônica, ela vai sair daqui. Vamos supor, tem lá o conectorzinho, né? Vai sair um fio para o comum,
vai sair um fio aqui para fazer girar no sentido horário e outro para fazer energizar para o sentido anti-horário. Correto? Então, é aqui, por isso que o capacitor fica aparecendo tensão, ou seja, a hora vai ter tensão aqui, hora vai ter aqui, hora vai ter aqui, vai ficar assim, intercalando. Não que quando tiver aqui não terá aqui, vai ter sim, tá? Mas vai ficar intercalando aqui, que é para fazer o motor fazer esse movimento. Agora, quando eu desligo a máquina, vamos supor, tá lá ligada na tomada. Quando eu desligo aqui que eu corto a energia, vamos supor que o capacitor recebeu, estava trabalhando e eu desliguei a lavadora. E o capacitor ele tem como armazenar energia aqui? Não, não tem. Eu vou explicar o porquê. Porque se vocês verem o jogo de enrolamento aqui da bobina do motor está em paralelo com o capacitor e o indutor. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Na hora que eu desligo aqui, que a placa para de mandar tensão, não tem como ele armazenar, porque se tiver alguma tensão nele, ela vai ser dissipada aqui e volta por aqui. Ou seja, esse jogo de bobina, quando é um motor de 127 volts, a média é em torno de 6 ohms, tá, gente? 6 ohms para a lavadora de 127 volts. Quando é 220, é maior. Normalmente aqui pode ser 10, aqui pode ser 15, 17, não importa. O valor é bem baixo de resistência. Então é como se você colocasse uma resistência de valor baixo em paralelo com o capacitor, que ele pega aqui o indutor em série, certo? Então quando você desliga aqui, a tensão que era para ter no capacitor, ela vai ser dissipada retornando para cá. Ela vai fazer esse movimento aqui e vai descarregar. Ficou entendido isso, amigos? Esse jogo de bobina do motor, ele mesmo vai fazer dissipar uma tensão aqui que fica no capacitor. Então não tem como esse capacitor armazenar a tensão. Correto? Agora, o nosso amigo disse que queimou o capacímetro dele. Bem, o que não pode fazer, tá, gente? Esse fio aqui vem para cá, para o sentido anti-horário, horário comum. Normalmente isso aqui é um conector que vai ligado no motor, certo? Tentar fazer mais ou menos aqui o desenho. É um conector aqui que tem 3 pinos. Os fios vêm para cá, tá? Bem, eu só estou supondo, tá? Se você desconectar aqui o conector do motor, se você fizer isso aqui, tá assim. E se você ligar a lavadora para saber se está chegando tensão no conector, você desligou o motor, tá? Tirou esse conector do motor, o motor está desligado. E se você ligar a lavadora, você vai ver que vai aparecer tensão aqui. E nessa hora o capacitor vai estar carregado. E se você for tirar ele daqui e medir, aí você vai queimar teu instrumento. Porque não tem como ele descarregar aqui pelo motor. Você tirou o conector, não tem como, entendeu? Então, se você vai tirar um capacitor da lavadora, não desconecta o conector do motor. Se você desconectar, ele vai estar sim com carga quando você liga a lavadora, porém você tem que descarregar esse capacitor, certo? Agora, do jeito que está aqui, essa configuração que é a ligação da lavadora, não tem como esse capacitor armazenar tensão. Por isso que aqui no teste prático ali, eu coloquei ela funcionando, desconectei o capacitor e botei o capacímetro direto. Não queima, não tem tensão nenhuma ali. Vocês viram que na hora que eu desliguei, a tensão no capacitor ela zera, rápido ela zera. Por quê? A corrente vem, passa pelo jogo de bobina, volta aqui e o capacitor descarrega. Perfeito? Ficou entendido isso? Então, o que pode ter queimado o capacímetro do nosso amigo? Ele pode ter, isso eu estou supondo, ele pode ter desconectado aqui, ligou a lavadora, aí sim, ele vai armazenar, e como está o circuito aberto aqui, ele não tem como descarregar. Aí corre o perigo. Uma outra coisa que pode fazer o capacitor também carregar se por um acaso, isso é muito difícil, tá, gente? Olha, para quem lida aí com lavadora no dia a dia sabe o que eu estou falando. Quem não lida, o motor ele pode dar um problema de as bobinas que tem aqui, o jogo de bobina, entrar em curto parcial. O fio que tem aqui dos enrolamentos, eles entram em curto, certo? Então o motor entrou em curto. Ou também o eixo que pega aqui, ele trava, ele tranca. Aí acontece um travamento mecânico e o motor não consegue girar. Agora,
Se uma dessas bobinas ou as duas bobinas entrarem em curto ou o rotor trancar, de qualquer forma o circuito está fechado. O capacitor não vai ficar carregado. A única forma do capacitor ficar carregado seria se um desse jogo de bobina aqui abrir, que é muito difícil. Quem trabalha aí no campo aí sabe que quando pega motor de lavadora, quando chega a defeito, que é difícil o motor queimar, tá? Normalmente queima porque vaza água lá pelo retentor, bate lá no motor e você acaba, ele chega até a trancar mesmo. Mas normalmente o motor de lavadora, quando dá defeito do enrolamento e ficar com curta, a corrente vai lá para cima, fica muito alta, né? Ou ele tranca, ele fica assim, bom, né? Agora, em casos raríssimos pode acontecer de um enrolamento desse partir, a bobina partir, certo? Ou no conector aqui não fazer ligação, e aí sim, quando a máquina for entrar em funcionamento, esse capacitor vai estar carregado porque o circuito não está fechado. Mas o motor abrir um enrolamento aqui é raro pra caramba, mas não é impossível, tá bom? Então, do jeito que a lavadora, a configuração dela, é impossível esse capacitor ficar carregado, porque ele vai ter o retorno pelo jogo de bobinas e vai se descarregar, como eu mostrei ali na prática, correto? Você não pode, se você desconectar o conector e for ligar a lavadora, aí sim ele vai estar carregado. Você não pode botar com capacímetro aqui que você vai queimar ele. E se por um acaso o motor tiver aberto com a bobina, que é raro pra caramba, também o capacitor vai ficar carregado. Pois bem, então espero que isso aqui esclareça a dúvida de vocês. Qual é a forma correta de se descarregar um capacitor? Amigos, o que acontece é o seguinte: eu vou fazer um vídeo aqui que eu vou abrir um capacitor para vocês verem como é que ele é por dentro. O que o pessoal normalmente usa aí na prática é usar uma lâmpada para descarregar o capacitor. Com dois fios aqui, você coloca lá um capacitor para descarregar ele. Dá para descarregar? Dá para descarregar, sem problema. Qual o problema? Isso aqui não é a forma correta. Por quê? Quando o capacitor está carregado com essa tensão da rede, quando você coloca uma lâmpada que esse filamento tem uma resistência baixíssima, você cria um pico de corrente muito alta na hora que vai descarregar. A lâmpada vai absorver, óbvio, né? Mas esse pico de corrente pode danificar o material dielétrico do qual é feito o capacitor. O capacitor ele tem duas lâminas, no meio ele tem um material dielétrico que mantém as placas carregadas, é um ácido, né, um produto que tem ali. Eu vou estar desmontando o capacitor para vocês verem. E quando você coloca, por exemplo, uma lâmpada que tem uma baixa resistência, se o capacitor estiver descarregado, você vai fazer com que circule uma corrente por essa placa intensa, podendo danificar o capacitor. Se por acaso, inclusive, até o capacitor tiver meia boca, ele pode ir para o saco. Se ainda tiver novo, ele ainda aguenta essa pancadinha. E qual é a forma correta? A forma correta é você pegar um resistor, tá? O símbolo, esse aqui é o símbolo do resistor, pode ser o símbolo desse jeito, também pode ser também dessa forma. Um resistor de pode ser 1K, tá, gente? Pode ser 1K ou 1,5K também, pode ser de 1K a 1,5K. No mínimo, que é uma margem de segurança de 5 watts. 5 watts. Ou maior, tá? Pode ser 6, 7, 8, 9, 10, 5, 10, né? 5, 10 watts, 15 watts. Mas 5 watts no mínimo. Um resistor de 1K ou 1K5 por 5 watts. Aí você pega o resistor, coloca solda dois fiozinhos aqui na ponta. Pode botar uma pontinha de prova aqui. E você vai usar esse resistor para descarregar o capacitor. Porque o valor dele, esse valor aqui de 1K ou maior, não pode ser também muito maior não, tá, gente? É 1K ou 1K5. Não pode ser um valor de resistência muito alto, tá, não? Senão você não vai conseguir descarregar direito o capacitor. Então, eu tenho um resistor de 1K. Eu uso um resistor de 1K para poder fazer isso. Então, esta é a forma correta de descarregar o capacitor. Não é usando lâmpada. Por quê? Como eu disse, a lâmpada tem uma resistência muito baixa. E na hora que você coloca no capacitor, vai haver para descarregar, vai circular uma corrente entre essas placas aqui muito alta, podendo danificar a placa. Já usando um resistor de 1K,
você não vai fazer com que essa corrente dê esse pico muito forte. Amigos, se vocês tiverem dúvidas, deixem um comentário aqui. Também, se não tiver, deixa também. Dá um comentário aí de vocês, vê o que vocês acharam, se não gostaram. Podem fazer pergunta, podem dar sugestões, críticas construtivas são muito bem-vindas, né? Eu não teria feito esse vídeo se o Marcílio aí do canal Conserte Sua Louvadora não tivesse comentado, né? Por isso que a participação é muito importante para todos nós temos a ganhar com isso. Então, deixa aí o seu comentário, deixa um link for um oi, né? Tá beleza, tá participando. Ok, meus amigos? Pessoal, a única coisa que eu peço para vocês é se pode dar aquele like para ajudar o canal. Se puder fazer isso, eu agradeço pra caramba. Isso aí ajuda pra caramba o canal. Para quem não é inscrito, se inscreva aí para estar recebendo aí as novidades. E deixem as perguntas mesmo, meus amigos. Deixem aí, deixem seus comentários. Como eu falei, perguntas, dúvidas, sugestões. Mas participem, falem alguma coisa. Um boa noite, um bom dia, uma boa tarde. Deixa aqui também, eu vou estar lendo todos os comentários e respondendo. Ok? Meus amigos, muito obrigado. Agradeço a todos. Até o próximo vídeo e fiquem com Deus.